Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar mais uma forma de fazer um reg com múltiplos arquivos, dessa vez usando agentes, tá? Dessa vez eu não vou carregar no Streamlit, eu vou rodar localmente no próprio Jupyter Notebook. Então, o arquivo principal é esse aqui, rag agent.py, tá tudo aqui dentro, é um arquivo só e não depende de outros arquivos. Então, a primeira parte, ele vai abrir as bibliotecas, tá? Depois, ele vai ler o arquivo .env, agora a chave vai estar gravada aqui no arquivo .env, que está no próprio diretório em que tem o rag agent.py. Ele lê a chave do OpenEye. A função de embeddings que eu vou usar é a do OpenEye. Essa aqui é a função que lê o PDF, converte em texto. Nós já vimos isso, ele está usando o PDF Reader. Então, você dá o nome de um PDF e ele vai converter em texto, vai retornar uma variável texto, um string, com todo o PDF num único texto. Essa função getChunks, você dá esse texto gigantesco para ele e ele vai quebrar esse texto em pacotes menores de 1K cada um, com essa função split text. Então vai criar os chunks. Os chunks, na verdade, é uma lista com vários blocos de 1K cada um. Essa função vector store é a função que vai pegar os chunks, pegar os embeddings e vai mandar para o files, que é um vector store. E você vai manter uma cópia disso local, save local, que vai se chamar filesdb. Então, filesdb é a cópia do teu vector store no próprio teu computador. O get conversational chain é o que vai chamar propriamente a LLM. Então, a LLM que vai chamar é o chat OpenAI. Eu vou montar um prompt, né, um promptzinho, que ele vai pegar como variáveis que ele vai trazer, né, são as variáveis input, que é a pergunta que você vai fazer sobre o teu PDF. Existe aqui um comando aqui de sistema que ele informa para a LLM, ó, você é um assistente útil, responda a pergunta o mais detalhadamente possível a partir do contexto fornecido, certifique-se de fornecer todos os detalhes, se a resposta não estiver no contexto fornecido, diga apenas a resposta não está disponível no contexto, não forneça a resposta errada. Então, se eu fizer uma pergunta que não tem nada a ver, eu quero que ele responda. A resposta não está disponível no contexto. Quer dizer, não está naquele PDF. Tá? Eu tenho o Chat History, que é o histórico. Tá? E eu tenho essa função aqui, essa variável AgentScriptPad, que ele vai exigir isso. Né? Meu agente ele vai exigir essa variável. Então, mesmo que eu não carregue, ele vai carregar essa variável. Então eu vou pegar esse prompt aqui, tá? Esse vai ser meu prompt. E eu vou passar então ele para minha função create tool calling agent, que ele vai criar um agente. Então essa aqui vai ser a comando diferente que foi feito em relação aos regs anteriores. Eu vou estar usando essa função create tool call agent, que é aqui, ó. Eu vou usar o create tool call agent e o agent executor, tá? Então, esse create tool call agent, ele vai criar um agente, que vai se chamar agente. Para isso, eu vou ter que passar para ele a LLM que eu estou usando, a ferramenta, a tool que eu vou usar. A tool é uma lista de tools. Essas tools aqui é o vector store, que eu vou passar para ele quando chamar essa função. E o prompt. Então, ele vai compor isso aqui tudo, vai criar um agente. Depois eu vou criar vou chamar agent executor, onde eu vou passar esse agente que eu criei, a minha ferramenta tool,
que eu acabei de criar aqui, nessa lista, e verbose true é para que os resultados intermediários sejam mostrados. Depois eu, com esse agente executor, eu vou fazer então a minha pergunta. A minha pergunta, ela vai aparecer aqui. Eu vou passar aqui a minha pergunta question. Eu vou passar aqui minha pergunta question, tá? E eu também vou passar a minha variável chat history, né? Que é o meu histórico. Ó, chat history, que é o meu histórico e que vai ser vazio. Eu vou passar vazio meu chat history, tá? Então aqui quando eu der esse agent executor, ele vai passar isso aqui para o prompt, o question e o chat history. Então ele vai preencher aqui a minha variável input e minha variável chat history, que vai vir vazia. Eu não posso simplesmente apagar esse placeholder aqui, ele exige, o agente executor, ele exige que tenha esses parâmetros. O agent script também, eu tenho que colocar isso aqui. Ele é que vai preencher o agent script. O input e o chat history eu vou passar para ele. Eu estou passando por aqui, tá? Aí eu vou pegar a resposta e vou imprimir. Então você vê que esse get conversation chain já vai escrever a resposta. Vai ficar resposta igual, aí ele vai escrever a resposta. Então como é que vai funcionar? Eu escrevo primeiro um header, vai aparecer um título principal, RAG baseado em PDF. Eu vou ler a opção, a pergunta do usuário para uma caixa de texto, onde vai aparecer assim, faça aqui a sua pergunta ao arquivo PDF, tá? E aí eu vou captar a minha resposta user question. Quando você digitar alguma coisa em user question, aí eu vou chamar a user input. Então ele vai pegar minha pergunta user question, ele vai recuperar aquele meu vector store que eu chamei de FileDB. Então, ó, load local, pega aqui no seu computador a vector store que você gravou, que se chama FileDB. Chama ela de newDB, tá? Converte essa vector store num retriever, tem que fazer essa conversão de tipo aqui, retriever, e depois pega esse retriever, converte ele num chain, um retrieval chain, tá? E aí, finalmente, chame o getConversationalChain. O getConversationalChain, ele vai pegar esse meu tools aqui, que é o tal do retriever, né? Então, eu vou passar para ele que isso aqui, na verdade, esse tools aqui vai ter o vector store, com o arquivo todo, completo. E passe também a questão, user question. A user question eu vou passar adiante. Eu recebi e vou passar adiante, tá? Então, esse user input, eu vou passar a questão, ele vai carregar o vector store, converter em retrieval e chamar o getConversationChain. Aí ele vai pegar esse vector store, vai criar o agente aqui com esse vector store, vai criar uma tool. Essa tool, na verdade, vai estar carregando o vector store. E depois eu executo, eu vou criar um agente aqui, e vou então executar o comando passando as variáveis de entrada, que são a pergunta e o chat history, que eu, no caso aqui, vou preencher vazio. Pego a resposta e imprime. Então, isso daqui, ele já vai me pegar a pergunta e ele já vai printar a resposta na tela. Essa parte daqui é a parte lateral, que a gente já viu em outro vídeo, que é o sidebar, é a parte lateral, que é aqui que eu vou colocar o File Uploader, que é aquele botão que vai permitir eu escolher o arquivo PDF, e depois um botão, que vai estar escrito processar. Quando apertar o botão, ele vai ficar apertando aqui um spinner, que é uma ampulhetazinha, que vai estar escrito processando, e nesse meio tempo, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o PDF Read, que ele vai pegar aquele PDF Doc que você selecionou, manda para a função PDF Read, converte em TXT. Aí eu pego esse TXT, mando para o getChunks, que ele vai quebrar nos diversos chunks, vai criar uma lista de chunks. Pego essa lista de chunks, eu mando para o Vector Store, que é essa função Vector Store aqui, que ele vai criar o Vector Store.
e vai salvar ele como FileDB. Então, essa tarefa daqui lateral, ela vai pegar o teu PDF, quebrar em pedaços e criar o Vector Store. E vai chamar ele de FileDB. Quando você apertar uma user question, o user input vai chamar aquele FileDB, que é a tua que é Vector Store, vai criar um retriever e vai mandar para o Get Conversation Chain, que por sua vez vai chamar LLM, vai criar um agente, onde ele vai passar o Vector Store e vai passar então a pergunta. Então, aquela etapa de eu pegar na pergunta e consultar a Vector Store para saber quem tem similaridade, isso aqui está dentro do Agent Executor. O Agent Executor vai fazer isso por conta dele, tá? Ele é que vai fazer isso. Então, basicamente é isso. Essa aqui é a função do Agent, Reg Agent. Eu vou executar isso chamando aqui no meu Jupyter Lab, eu vou para o meu diretório Udemy, que é onde está o arquivo, e eu vou chamar Streamlit. Streamlit run reg agent.py. Isso vai executar o meu programa.py e vai inicializar o ambiente Streamlit localmente, né? Aqui ele deu um erro aqui, ó. Ele deu um erro nesse chat history aqui. Vamos dar uma olhada no como está essa situação aqui. Isso aqui foi um erro, foi aqui, ó, porque eu tenho input 2 pontos, chat history é 2 pontos, tá? Então, save all. Basta apertar novamente aqui, ó. Aqui já vai dar uma atualização. Eu não preciso chamar o Streamlit novamente. Bom, então já tem aqui, ó, a parte lateral, que é onde tem o file upload, né? Que aqui ele que vai permitir puxar os arquivos, tá? Os arquivos, eu vou chamar a lei do Código Civil, lei.pdf, é uma lei do Código Civil, e vou processar. Aí vai aparecer aqui a ampulheta processando, que é quando ele está pegando aquela rotina do PDF, está convertendo em texto, o texto ele vai converter em chunks, o chunks ele vai mandar para o files no Vector Store e vai manter uma cópia localmente, tá? Então, tudo isso ele está fazendo durante esse processo de apertar o botão e dar o processando. Feito, ele vai concluir a tarefa. Então, nesse momento, eu já tenho o meu PDF com seus chunks lá na Vector Store, tá? Aí eu vou fazer a minha pergunta. O que é domicílio natural? O que é domicílio natural? Bom, tu faz a pergunta, ele vai então chamar o Vector Store, vai chamar LLM, vai criar uma tool, e vai mandar isso para o nosso agente. E aí ele vai imprimir a resposta. Então, domicílio natural, definido como lugar. Vamos supor que eu faça uma pergunta que não tem nada a ver com a lei lá, com o meu PDF, que é qual a capital do Brasil? Não tem nada a ver com qual a capital do Brasil. A resposta não está disponível no contexto. Pronto. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar. Então, você vê que a gente fez ele pode carregar mais de um PDF também. E ele vai, então, fazer essa instrução que ele vai dar para a LLM, né? Ele vai fazendo usando esse Agent Executor, tá? Onde eu tenho que passar uma ferramenta. A ferramenta vai ser minha Vector Store. Aqui a diferença foi essa, ou seja, eu peguei aquela minha Vector Store, que eu tive que converter ela para um retriever, depois para um retriever chain, e aí eu pude criar a minha ferramenta, a minha tool, que é o que eu vou passar para o
create tool calling, que eu vou criar um agente para isso. E aí sim eu posso chamar o agente executor. Então essas ferramentas de agente aqui, elas estão apontando para um vector store que tem armazenado informações ali, tá? E aí depois eu faço a minha pergunta em cima desse agente executor. Então, é isso então. Muito obrigado então.